Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Esse vídeo de hoje que eu vou trazer para vocês, para alguns pode parecer um pouco básico, mas a gente vai trazer algumas informações que eu considero importantes e que eu acho que vai fazer um clique na cabeça de muitas pessoas. Pessoas que precisam olhar um pouquinho mais o longo prazo. E aí a pergunta que eu vou colocar para vocês agora no início é a seguinte: quanto a bolsa rende em média no longo prazo? Tá? Então eu vou passar para a vinheta, eu peço para vocês curtirem, se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos, mas pensa enquanto estiver na vinheta e coloca aqui embaixo nos comentários. Além da inflação, quanto a bolsa rende ao longo dos anos, tá? E aí vamos ver se vocês chegaram perto ou não. Bom, pessoal, eu gosto sempre de lembrar, né, porque sempre acaba chegando e-mail depois, mas que a gente está nos últimos diazinhos, se eu não me engano vai até o dia 10, mas isso a confirmar que dia 10 de setembro é o último dia para comprar antes do aumento os nossos planos aqui, nossos planos de assinatura que estão na descrição do vídeo. Lembrando que quando você compra o nosso plano de assinatura, você trava o valor da assinatura desde que você não cancele essa assinatura, né? Então, se você mantiver a renovação automática ao longo de 5 anos, 10 anos, você mantém esse mesmo preço. Então a gente tem gente lá atrás que, enfim, que tem uma quantidade enorme de assinaturas nossas e paga, por exemplo, um valor bem pequenininho, né? Gente que tem o que seria hoje o combo ações mais FIIs, mais o carteira Z, mais o beginner, mais a renda fixa, mais o small cap só por 359, por exemplo. Né? Então, isso aconteceu por quê? Porque a pessoa assinou lá atrás e permaneceu ao longo do tempo. E a gente faz isso para que você tenha o mesmo racional da bolsa. E é esse racional da bolsa que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje e por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, tá? Vamos lá, vamos passar aqui para a planilha. É uma planilha que eu já uso desde 2017, que a gente já fez alguns vídeos, mas a gente vai atualizando uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos, a gente atualiza ela. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa parte daqui, olha só. Tá? Para quem não sabe, a bolsa já tem há muito tempo, né? A bolsa de São Paulo, e antigamente tinha bolsas em vários estados também. Mas aí o índice Ibovespa, ele foi criado em 1968, em janeiro de 68. E aí ele começou valendo 100 pontos. Tá? E ele terminou aquele ano de 68 a 210 pontos. Aí você vai me perguntar assim, mas Daniel, por que então está 0,000000021, né? 2,1 elevado à décima potência. Por quê? Porque ao longo do tempo o Brasil teve uma inflação muito grande. Tá? E durante esse período de inflação, teve épocas em que a bolsa tirou 3 zeros. Igual a moeda tirava 3 zeros quando passava do cruzeiro para o cruzeiro real ou do cruzado para o cruzado novo, a bolsa também tirava 3 zeros, 2 zeros, 1 zero. Então, se eu não me engano, foram 11 ou 12 zeros que a bolsa tirou naquele período de alta inflação. Então, a gente tem aqui, né, a variação da bolsa, aqui a variação nominal, tá? Se você olhar aqui a variação nominal, vamos até botar aqui em verde, você vai ver que todos os anos subiram na variação nominal, porque tinha tanta inflação, tirando esse daqui, tá? Porque tinha tanta inflação que nominalmente subia. É mais ou menos o que está acontecendo na Argentina hoje. Tem tanta inflação que em pesos a bolsa, o índice Merval sobe. Só que não adianta nada. Então a gente botou aqui variação real. Então tudo que a gente for ver nesse vídeo de hoje, a gente vai falar aqui de variação real. Então a gente está excluindo aqui a inflação. Inflação que na década de 70 girava ali em torno de 15 a 40%, 15 a 50%. Depois na década de 80 já passou para um outro patamar aí, entre 90% e até 1.900%, e aí aqui antes do Plano Real chegou a bater mais de 2.400%. E aí a gente tinha, né, alguns anos que são icônicos, tipo 1987, ano que o Brasil acabou
dando um calote na dívida, por exemplo. A inflação naquele ano foi 363%, a bolsa até subiu 34%, mas a sensação de perda foi de 70,89%. Em 1990, a inflação foi 1.620%. Mesmo a bolsa subindo 308%, a sensação de perda aqui foi de menos 76%. E por que eu estou falando isso? Porque o investidor ele pode se sentir muito mal, né? Ele investiu o dinheiro dele aqui, por exemplo, no final de 1968, vamos imaginar, então ele não ganhou esse 67%, e aí chegou aqui em 82 e só tinha 48%, isso livre de inflação, tá? Lembra que agora a gente está falando aqui. Então quer dizer, ele perdeu dinheiro ao longo do tempo, né? Mas claro que aí o cara pode falar assim, mas 82 o Brasil teve uma das moratórias, né? Foi uma em 82 e uma em 87 que o Brasil deixou de pagar a dívida. Então tá, então vou esperar um pouco mais. Aí chega aqui em 90 ainda estava em 45, né? Então ainda não tinha recuperado o valor lá de 68, só que passaram 20 anos, por exemplo. Né? Claro que em alguns momentos aqui teve altas fortes, mas a gente percebe que voltava àquele patamar inicial. Então a bolsa passou 20 anos aqui, praticamente, e que ela não subiu. Por quê? Porque a gente teve uma euforia ali no início do período militar. Euforia parecida com o que aconteceu em 2007. Tá? E aí a bolsa acabou subindo bastante, porque tinha muita previsão de crescimento, Brasil, país do futuro, e aqui que seria o lugar bom para vender, né, ações. A gente vê no livro do Décio Bazin de forma clara que era quando o pessoal comprava ações. Só que a gente tem investidores que acabaram ganhando muito dinheiro nesse período aqui, ó, que a bolsa ficou parada. Tá? São investidores que aproveitaram para comprar muitas ações baratas demais e ações que pagavam dividendos, principalmente. Porque aí, imagina, a bolsa cai aqui 76% no ano. Se você comprou aqui uma ação que pagava 6% ao ano de dividendo, essa ação passa a ser uma ação que paga 24% ao ano de dividendos quando ela recuperar o lucro. Então você passa a ter um potencial de retorno sobre o dividendo futuro absurdo. Tá? Só que isso não aconteceu só aqui, menos 76, aconteceu aqui menos 70. Se você somar aqui esses três, você vai ver que aconteceu aqui e aconteceu aqui. Então você tem investidores, né, igual o Décio Bazin, igual o Lírio Parisotto, igual o próprio Barsi, que acabaram fazendo muito dinheiro nesse período, porque você tinha volatilidades muito grandes. Parece mamão com açúcar, né? Você comprar aqui depois de uma queda de 50 mais 10. Mas só que a gente tem que entrar também na pele de quem estava naquela época, que não era simples assim. Tá? Então eu falei esse início para a gente mostrar uma outra coisa. Quantos anos seguidos a bolsa subiu? 4 anos seguidos, variação real. Tá? E olha só quando ela vai subir de novo, 2003 a 2007, 5 anos seguidos. E agora, né, subiu 4 anos seguidos aqui, de 2016 a 2019. Então, gente, qual é a grande questão? A gente precisa entender o momento que a gente está, em primeiro lugar, e saber se a gente está num período depois de muita alta ou não. Segunda coisa, quando a gente vem aqui em 1982, que foi um ano que o Brasil teve uma moratória, você vê que caiu só 20% contra 70% de 87 ou 76% do confisco aqui da poupança. Por que só caiu 20%? Porque já vinha caindo muito. Você vê que os números positivos aqui são números baixos. Ó. É 8%, 4%, 1% e 9%. E todos os números de queda são números de 2 dígitos. Então a gente vê que o 748% caiu para 48%. Então a pessoa que investiu aqui, ela perdeu grande parte dos recursos dela. Então quer dizer, você investiu R$1 aqui no início de 1968, ou R$1.000 lá, 1.000 cruzeiros daquela época. Aqui você alcançou 8.480.
né? Aqui você voltou para 1480. Então, você imagina, você caiu de 8.480 para 1480. Essa foi a sensação de perda já descontada a inflação para quem segurou as ações de 1971 até 1982. Tá? Então é uma sensação de perda de 80 e poucos por cento livre de inflação. Muito diferente de qualquer coisa que a gente vai sentir hoje. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, tá, aqui por enquanto vamos, os outros anos não vamos colocar ainda não. Vamos botar como 0% por enquanto. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui a gente tem que, apesar de todos os pesares, apesar das moratórias dos presidentes, do golpe militar, dos ladrões, do plano real, das coisas que deram errado, da desvalorização cambial, da greve dos caminhoneiros, do Joesley Day, do problema da... enfim, de todos os problemas, apesar de tudo isso, a Bolsa Brasileira cresceu 6.442%, além da inflação. Isso significa um ganho real de 8,18%. Tá? Então esse é o primeiro número que você tem que ter em mente. Então, se você investir em bolsa para longo prazo, você deve ganhar alguma coisa em torno de inflação mais 8. Se você conseguir ganhar do índice, que você deve ganhar do índice, tá? Você vai ganhar a inflação mais 10, vamos dizer assim. Tá? Então, mais do que inflação mais 10, você já tem que correr alguns riscos. Tá? Você já tem que fazer algumas operações que são diferentes. Então, até uma inflação mais 10 você consegue. Então, qualquer coisa que tenha isso por ano. Tá? Então, se você tiver na tua mente alguma coisa diferente disso, tome cuidado. Tá? Provavelmente você vai acabar sendo fisgado por alguma promessa falsa. E aí, a gente pode passar aqui para a parte que eu mais gosto, né, desse vídeo sempre, que é esse gráfico aqui. Então, aqui eu tenho períodos de 1 ano, aqui eu tenho períodos de 2 anos, períodos de 5, períodos de 10, períodos de 15, períodos de 25 anos. Tá? Vou congelar aqui para ficar mais fácil para a gente dar uma olhada. E aí o que tem? A gente hoje está aqui no ano de 2021. Então em 2021 a gente tem que no período de 1 ano, descontando a inflação, a bolsa está caindo 4,72%, porque ela começou em 119 mil pontos, nesse momento que eu estou gravando o vídeo está em torno de 119 mil pontos, então ela está caindo mais ou menos a inflação no período. Em um período de 2 anos, se eu pensar final de 2019 contra o período atual, a gente vai ter uma queda de 2,99. Ah, mas Daniel fechou em 2019 a 115 mil pontos, está acima agora em 119 mil pontos. Lembra que eu estou descontando a inflação, para vocês não colocarem um monte de comentário chato lá embaixo. Tá? 5 anos. 5 anos a gente está no ano de 2016, há 5 anos atrás. Então a gente estava num período muito favorável para investir. Né? Era um período em que a gente teve uma queda muito forte ali das ações em 13, 14 e 15. Né? Aqui, ó, 13, 14 e 15. Então, de 5.300% caiu aqui para 3.000%. Então, aqui 2016, 17, 18 e 19 tiveram altos. Então, esse 2016 significa um IPCA mais 10 aqui no índice. Quem investiu lá em 2016 acabou se dando bem. Aqui IPCA mais 2, inflação mais 2, inflação mais 1 e inflação mais 5. Então você vê que nos períodos longos a gente tem números baixos aqui. Normalmente isso aqui significa que é um bom momento de compra. Agora tem que tomar cuidado, porque você vai olhar no passado alguns momentos desses que pareciam ser bons e não foram. Né? Sei lá, vamos imaginar aqui, esse 2,66 aqui. Era um período que teoricamente era bom em 82, vamos ver aqui, ó, 82 vai até 97. A maioria deles vai ser bom. Ó, esse aqui foi bom, 20%. Esse aqui, 2,92, por exemplo, foi em 89. Então 89 mais 15 dá 2004.
2004 também foi bom, IPCA mais 12,33 que a pessoa ganhou. Então, ao longo do tempo, você vai vendo que períodos longos costumam ser bons, tá? Mas a gente pode ter algum período que não seja exatamente como a gente espera. E aqui 25 anos, né, saindo de 2021 menos 25 anos dá 96. Então, de 96 a 2021 ganhou IPCA mais 5,6 o índice, quer dizer, abaixo 2 IPCA mais 8. Inclusive, se você olhar aqui, ó, você vai ver que os últimos anos todos aqui, ó, tirando aqui o 9,13, ele está com o IPCA abaixo de IPCA mais 8. Pode ser uma nova média ou não. E aí a gente passa aqui para uma coisa que é bem bacana da gente ver, né? Que é o seguinte. Qual é o máximo de um ano? 321%. Qual o mínimo de um ano? 76%. Qual o máximo de 2 anos? 136%. Qual o mínimo? 53%. Você vê que 10 anos, tá? 34 contra 14, menos 14. Então, à medida que você vai aumentando o prazo, você ganha da inflação. Em 25 anos, você ganha da inflação em todos. Então, você tem o máximo de 17, você tem o mínimo de IPCA mais 2,72. Então, funciona mais ou menos assim. Em um ano, você em tese pode ganhar 300%. Em 2 anos, em tese, você pode ganhar 130% ao ano. Mas você pode perder também 76% ou 53% ao ano. Quando você passa para 25 anos, você vai se aproximando daquela média que gira em torno de 8,18%. Mas se você comprar em períodos baratos, períodos depois de quedas, né, quedas fortes, por exemplo, quem comprou lá quando caiu da pandemia, provavelmente vai pegar em 25 anos daquela compra alguma coisa IPCA mais 15, IPCA mais 14, IPCA mais 13, ou quem sabe até IPCA mais 17. Né? Quem comprou naquela euforia lá de 2019, por exemplo, provavelmente vai pegar mais próximo do IPCA mais 2, ou quem comprou lá em 2007, por exemplo, vai comprar mais próximo do IPCA mais 2,72. Então, isso aqui, 25 anos. Tá? Então, é a importância de você comprar depois de quedas fortes. E aí a gente tem uma outra questão aqui também. Né? A gente tem aqui o total de períodos. Então, nesses anos aqui, tem 54 períodos de 1 ano, 53 períodos de 2 anos, 50 períodos de 5 anos, até 30 períodos de 25 anos. Dos 30 períodos de 25 anos, os 30 são positivos acima da inflação. Dos 40 períodos de 15 anos, 38 são positivos acima da inflação. Dos 45 períodos de 10 anos, 33 são positivos acima da inflação. E quando você vai para 1 ano, 29 são positivos e 25 são negativos. Então, quanto mais você investir com foco de curto prazo, mais você joga cara ou coroa na bolsa. Quanto mais você investe com foco de longo prazo, você ganha acima da inflação na bolsa com consistência, com confiança. Tá? E se você escolher bem as ações, ainda pode ser mais do que isso. Agora, eu gosto muito de pegar esses dois patamares aqui. Tá? O acima de 4,5% e o acima de 6%. O acima de 6% para mim é títulos privados isentos de imposto de renda. E acima de 4,5 é o título do Tesouro Direto, tá? Na minha cabeça é mais ou menos assim que funciona. Então você vê que mesmo você comprando aqui, ó, títulos privados, né, 25 períodos de bolsa de 25 anos geraram retorno maior do que inflação mais 6. 28 períodos geraram retornos maiores do que inflação mais 4,5%, o que mostra que mesmo em um período, né, de longo prazo, que a gente vê lá que o CDI ganhou da bolsa e etc., mesmo assim em períodos muito grandes, a gente vê que olhando várias janelas rolantes, vale a pena investir dessa forma. Mas o que as pessoas vão falar para você? Vão falar para você que o CDI ganhou desde o início do Plano Real. Eles adoram botar desde o início do Plano Real
esquece de falar das condições de anomalia que tinha naquele momento, em que teve que ter juros de 40% ou coisas do gênero para o plano real não acabar e o Brasil não voltar para a hiperinflação. Bom, esse é o vídeo de hoje, até que acabou ficando mais longo do que eu imaginava, mas eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que, em tese, parece um pouco mais básico, né? Mas ele traz muita informação que é importante. E, esqueci de uma coisa, né? Vamos simular aqui quanto que a bolsa teria que cair 2022 e 2023 para ter todos esses números negativos. Quando todos esses números estão negativos, para mim é um momento ímpar. Né? Então, por exemplo, em 2020 aqui a gente teve um momento ímpar, né? A bolsa chegou a cair lá para 65 mil pontos, sei lá quanto que caiu. Então a gente tinha aqui, nem teve todos os números negativos aqui. Até ficou positivo. Mesmo assim, mas a gente sabia que estava... não, é aqui em cima, desculpa. Porque eu estou marcando o ano atual. Mas, menos 0,8, menos 6 e não ficaram todos, né? 4,99 e aqui ainda 3,88 nos 5 anos. Mesmo assim, ainda não ficou, né? Porque 2015 tinha sido 43 mil pontos. Então, assim, a gente vê que mesmo com aquela queda, não ficaram todos negativos. Mas para deixar todos negativos, tipo em 2022, vamos ver aqui se funciona, se caísse para 80 mil pontos. Já funciona bem. 25 anos não caiu, mas todos os outros aqui já caíram. Né? Se for 90 mil pontos, né? Também. Já é um belo indicativo de que estaria muito barato. Isso pode acontecer esse ano ou no ano que vem, não tem problema. Tá? Mas é só um bom indicativo de preço que seria muito bacana de comprar. 94 mil seria mais ou menos o ponto. Mas é sempre aquela coisa, né? Você corre o risco de, enfim, começar a subir de repente. E aí a gente pode ver para cima também. Então também não acho que vale a pena você deixar de investir esperando o momento ótimo. Né? Tenho amigos que falam que o ótimo é inimigo do bom. Né? Então, 150 mil pontos, mesmo assim aqui não funcionaria ainda. Né? Vamos ver aqui, se fosse para 180 mil pontos no final de 2023. Aí a gente já começa a ter praticamente tudo aqui acima da média. Aí já é um preço complicado. Tá? Então, dá para a gente ter uma noção boa aqui com relação a isso. A gente teve períodos aqui que ficaram todos acima da média, por exemplo, aqui 2016 2006 e 2007. Né? E depois veio o que veio, menos 44, menos 4, menos 23, menos 20, menos 8, menos 21 e assim por diante. Tá? Bom, agora sim eu terminei. Abraços a todos, bons investimentos, não deixem de aproveitar os planos que estão nos últimos dias, antes do reajuste de preço, que ainda estamos nos preços de 2020, aí você garante não apenas essa assinatura, essa anualidade, mas também todas as outras, desde que você não cancele no meio do período, continue renovando para sempre. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.